de que a medida em que a bênção do Senhor venha sobre nós, da palavra proferida pela boca do profeta, nós queremos te pedir que essa bênção retorne para a casa dele também. Que a casa dele seja alvo, ó Pai querido, nesse momento da tua bênção, da tua mão, da tua generosidade, ó Pai querido, em nome de Jesus. Que ele, ó Pai querido, seja, ó Pai querido, uma tocha, uma flecha, ó Pai querido, uma pessoa ou um homem que vai, ó Pai querido, despertar a nossa mente, o nosso coração, através da exposição da Tua Palavra. Que essa palavra, ó Pai, penetre até o nosso coração, transformando a nossa vida, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Recebam todos a paz do Senhor, amém? Você está feliz com Jesus? Amém? Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de retornar a esta casa para junto cultuarmos ao Senhor. E nessa ocasião tão especial, né? 41 anos do HF. E a minha oração é que Deus continue abençoando vocês, que a boa mão de Deus permaneça sobre vocês e que tudo o que vocês fizerem, que Deus possa fazer prosperar para a glória do nome dele. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor José Wilson. Obrigado, tá? Mais uma vez por me emprestar o púlpito da sua igreja para falarmos de assuntos concernentes ao reino de Deus. E eu também quero louvar a Deus pela vida do Camargo, um amigo que Deus me apresentou, juntamente com a sua esposa, com a sua família. Que Deus os abençoe e que dê sabedoria, estratégia, para que vocês possam ter sucesso em tudo que vocês fizerem. Para a glória de Deus, a liderança, que Deus abençoe, tá bom? A todos os irmãos, que Deus seja louvado pela vida de vocês. Eu trago um abraço da minha esposa. Eu falei que o Camargo é de costume ela caminhar comigo, mas a gente está com um bebê de 10 meses e nessa manhã teve uma ventania, uma chuva bem forte, e decidimos por bem deixar ela em casa. Eu moro um pouco distante, mas ela está assistindo a gente da live. Eu trago um abraço da minha esposa para esta igreja, tá bom? Pegue a sua Bíblia no nome de Jesus. Salmos, livro de Salmos, de número 24, Salmos, de número 24, glória a Deus. Livro dos Salmos, de número 24. Deixa eu te apresentar aqui muito rápido. Eu tive a alegria, pela graça e misericórdia, de escrever o meu primeiro livro este ano. Esse livro tem 3 meses que eu lancei, que tem como título Quando Deus Te Chama. Eu tive a oportunidade de vir aqui numa segunda-feira. Eu lembro que eu preguei a respeito do chamado de Jeremias. Esta mesma mensagem eu preguei num evento muito conhecido do nosso estado, Vigília Celebrai, e essa mensagem se tornou um livro. Eu costumo dizer, pastor José Wilson, que a gente só tem autoridade em falar aquilo que a gente vive, né? E essa mensagem nasceu dentro de alguns questionamentos quando Deus me chamou, algumas dúvidas, algumas crises, porque todos que são chamados por Deus, eu creio, passam por essa crise, por esse questionamento. E por intermédio da palavra, Deus esclareceu o que Ele tinha comigo, tirou minhas dúvidas. Ele me revelou que Ele não erra quando Ele chama. Ele sabe quem chama e para quem chama. Então, se você é um chamado por Deus e vive essas crises, eu tenho a plena convicção que esse livro pode te ajudar. No final do culto, estarei lá embaixo. Você comprando esse livro, você vai estar me ajudando a fazer a manutenção do meu ministério e também será abençoado por Deus por intermédio da palavra. Irmão, o que tem aqui é o conteúdo bíblico. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Esse aqui eu quero presentear o pastor José Wilson, em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Salmos, R$30 o valor, R$30, tá bom?
Salmos de número 24. Vamos ler ele por inteiro. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem julga enganosamente. Este que receberá a bênção do Senhor, a justiça de Deus, da sua salvação. Esta é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. E você senta dizendo: só a Ele glória. Meus irmãos, o Salmo de número 24, ele conclui uma trilogia de composições de salmos do compositor Davi. Davi é o rei salmista, o rei compositor, e Davi vai escrever essa trilogia entre o Salmo 22 e o Salmo 24, apresentando no Salmo 22 o pastor que dá a vida pelas ovelhas. No Salmo 23, ele apresenta o pastor que cuida das ovelhas, que traz paz à ovelha, que traz os benefícios à ovelha. E o Salmo 24, que fala do pastor, ou do supremo pastor, que virá galardar as suas ovelhas. O Salmo 24, ele é escrito, inspirado dentro de um contexto em que Davi, aos seus 30 anos de idade, assume o reinado sobre Israel. Você é sabedor que no capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel, Deus havia dado uma ordem ao profeta, e a ordem era: Samuel, enche o teu chifre de azeite e vem a Belém na casa de Jessé, porque dentre os teus filhos eu escolhi um rei para mim. A Bíblia diz que Samuel chega na casa de Jessé, existe uma reunião dentro da casa de Davi, a qual Davi não está presente, porque Davi está no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. O texto diz que Jessé passa todos os 7 filhos, e Deus rejeita todos eles, porque Deus havia o endereço para ser derramado o azeite que estava no chifre de Samuel. A Bíblia diz que quando todos passam, Samuel pergunta, e a pergunta é a seguinte: acabaram-se os moços ou os mancebos? A Bíblia diz que Jessé vai dizer: ainda existe um que está no campo, cuidando das ovelhas. A Bíblia nos informa que Samuel vai dar uma ordem, então manda chamá-lo, porque enquanto ele não entrar, ninguém vai se assentar à mesa. Esse é o cenário que o azeite profético, dizendo que Davi será o rei de Israel, é derramado sobre a vida de Davi. Se pegarmos a biografia de Davi, nós vamos perceber que Davi é alguém que sempre esteve alinhado com Deus, ou de fato caminhando com Deus. Mesmo nos erros, Davi se arrependeu, e foi dito pelo nosso pastor José que o problema não é o erro, o problema é quando encobertamos o erro. Davi, quando errou, já rei, ele fez uma oração dizendo: Senhor, não tire de mim o teu espírito. Davi é alguém que gostava de caminhar com Deus, e se a gente pegar a biografia de Davi, nós vamos perceber isso.
porque em tudo que Davi fazia, ele atribuía a glória a Deus. A Bíblia nos informa que quando ele se apresenta a Saul, ele diz: Saul, que não desfaleça o coração dos homens do exército, porque eu irei a peleja contra Golias. A Bíblia nos informa que Saul vai olhar para Davi e vai dizer: você não pode, porque você é um moço sem experiência. Ele já é um soldado muito experiente. Aí Davi vai falar uma experiência, um testemunho para Saul, dizendo: quando eu estava lá no campo, cuidando das ovelhas do meu pai, de vez em quando vinha um urso, de vez em quando também aparecia um leão. E Camargo, eu gosto porque Davi disse: todas as vezes que eles vinham pegar as ovelhas, eu pulava por cima deles, agarrava na barba, matava e o feria. Quem é que está em ação guerreando pelas ovelhas? Davi. Quem é que está matando ursos e leões? Davi. Quem é que está guerreando com feras? Davi. Só que olha o que ele diz para Saul: assim como o Senhor entregou o urso e o leão nas minhas mãos, ele também entregará a cabeça do gigante. Eu matei, mas quem colocou nas minhas mãos foi Deus. Eu só sobrevivi porque Deus estava do meu lado. Porque por mais que eu vença os gigantes, por mais que eu vença as feras, a glória nunca será minha, a glória sempre será dele, porque ela mandou Minaia. Davi vai escrever o Salmo 24, e no Salmo 24, olha o que Davi escreve: se não fora o Senhor, ó diga Israel, os nossos inimigos haviam nos engolido vivo. Pastor José Wilson, olha o que Davi está dizendo: se o Senhor não estiver ao nosso lado, se ele não estivesse presente, eu teria perdido muitas batalhas. E perceba que Davi está dizendo que o que ele está enfrentando é tão grande, que ele vai fazer uma analogia, comparando o inimigo a uma fera feroz que brama, que quer tragar a presa. Davi está dizendo: eu sou pequeno diante deste inimigo, e se dependesse de mim, eu teria perecido. Mas como a glória não é minha, se não fora o Senhor estar ao nosso... Ai, alguém está levantando as mãos, o meu corpo está arrepiando. Eu sou pentecostal da Assembleia. Aleluia, aleluia. O que Davi está dizendo é o seguinte: os inimigos se levantaram bramando para tentar me tragar. Eles vieram furiosos. E olha o que a Bíblia diz: os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme. Aleluia. Mas o inimigo está ao derredor, bramando como uma fera, como um leão, buscando a quem possa tragar. Pastor José, o que Davi está dizendo é o seguinte: os inimigos vão rugir, os inimigos vão bramar, mas não vão me tragar. Por quê? Porque o Senhor está ao nosso... Irmão, estou sentindo uma glória de Jesus aqui. Olhe para quem está do teu lado. Eu estou introduzindo, mas eu sou pentecostal mesmo. Olha para quem está do teu lado e diga: se não fora o Senhor, a depressão tinha te vencido. Se não fora o Senhor, a crise de ansiedade tinha te parado. Se não fora o Senhor, tu tinha perdido esta batalha. Mas quando Deus está ao nosso lado, o inimigo pode até rugir, mas não vai nos tragar. Aleluia. Davi é alguém que sempre atribuiu a honra a Deus. Ele vencia as suas batalhas, atravessava as suas crises, mas ele nunca tomou a honra de Deus para ele. Pelo contrário, ele sempre honrou a Deus, atribuiu honra àquele que é digno, aquele que merece toda honra e toda glória. Davi, ele vai passar por momentos muito terríveis em sua vida, porque a Bíblia nos informa que o seu próprio filho, Absalão, se levanta contra uma rebelião contra ele. Aí Absalão quer usurpar a coroa, Absalão quer usurpar o trono.
Absalão quer as concubinas, ele quer os súditos, a ponto de Davi teve que fugir do seu próprio filho. A casa de Davi virou um ambiente desconfortável. Enquanto tudo isso está acontecendo, que parece que tudo está caindo na cabeça de Davi, olha o que ele escreve no Salmo 3, no verso 5: deitei, dormi, acordei. Davi é alguém que tem um equilíbrio emocional de invejar. Por quê, pastor? Porque a casa de Davi está de cabeça para baixo. A casa de Davi está vivendo uma guerra. Só que Davi está dizendo: eu estou vivendo uma guerra, mas dentro dessa guerra eu não vou perder a minha paz. É possível manter a paz no tempo de... Ai, meu corpo está arrepiado. É possível manter a paz no tempo de perseguição. É possível manter o equilíbrio mesmo quando tudo desequilibra. Davi está dizendo: desequilibrado está Absalão, mas eu não vou perder o meu equilíbrio, porque alguém desequilibrou. Eu vou manter a paz. Deitei, dormi, acordei. Por que, Davi? Porque tu é um bom compositor de salmo. Não, deitei, dormi, acordei. Por que, Davi? Porque tu é musicista, e quando você toca, demônios são expelidos. Não, deitei, dormi, acordei. Por que, Davi? Porque o Senhor me sustenta. Meu corpo está todo arrepiado aqui. Se você tem mão para levantar, levante. Eu vim pregar para alguém que está atravessando desertos. Eu vim pregar para alguém que está passando por crises, mas Deus está dizendo: é possível, como Davi, atravessar a crise. Estão em paz, porque o Senhor está. No Salmo 27, Davi escreve: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei futuro. Ele está dizendo: eu sei quem Ele é presente. No presente é luz, no presente é salvação. E se eu sei quem Ele é no presente, eu faço uma pergunta para o futuro: de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? E por que Davi tem tanta certeza no presente e desafia o futuro? Porque ele diz: quando os malvados, meus inimigos, se levantaram contra mim para comer a minha carne, tropeçaram e caíram. Sabe o que Davi está dizendo? Eu sei quem Ele é hoje, e por saber quem Ele é hoje, eu desafio o meu amanhã. Eu não vou permitir que a ansiedade tire o meu sono. Eu posso desafiar meu amanhã. Por que, Davi? Porque eu sei quem Ele foi ontem. Eu vou de novo. Eu sei o que Ele fez ontem. O que Ele fez no passado, Davi? Derrubou os inimigos que se levantaram para comer a minha carne. E porque Ele se levantou no passado, eu sei que Ele vai cuidar do meu futuro. Tem mão para levantar, por favor? Se tiver mão para levantar, levante as duas. Acabou de descer um renovo na Almira, e Deus está dizendo: não precisa ter ansiedade, porque é o Deus que cuidou ontem, é o Deus que está cuidando hoje, e o Deus que cuida hoje é o Deus que já está no teu amanhã. Camargo, os filhos de Coré escrevem no Salmo 46, e no Salmo 46 eles escrevem dizendo: você já leu aqui, o Senhor é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes sejam transportados para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Olha o que ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e Deus está no meio. Vou de novo. E Deus está no meio.
Perceba que os filhos de Coré estão falando de um cataclisma natural, onde montes são transportados para os mares, onde as águas estão nervosas, rugindo, sacudindo. Ele está dizendo: a terra pode se mudar, as coisas podem ser abaladas, mas quem tem Deus no centro, eu vou de novo, quem tem Deus no centro não será abalado. Não, vou de novo, não será abalado. Aleluia. Então, pastor José Wilson, Davi é alguém que sempre atribuiu glória a Deus. Após a unção, você sabe que Davi enfrentou muitas guerras, perseguições. Saul queria matá-lo, mas ele esperou o tempo entre a unção e entre a coroa. A unção vem no tempo, o reino vem em outro. Davi está sendo preparado dentro desse tempo. A Bíblia diz que quando Saul morre, Davi vai receber a coroa. Ele vai assumir o cargo máximo na monarquia. Ele vai ser coroado como rei de Israel. Enquanto Davi está sendo coroado, e que Deus está cumprindo aquilo que havia lhe prometido, ele entende uma coisa: 20 anos se passaram. Saul recebeu coroa, Saul recebeu governo, Saul recebeu trono, mas a presença de Deus estava longe do reinado de Saul. Quando ele assume o reinado, ele tem uma ideia, está no texto de 2 Samuel capítulo 6. Qual é? Eu preciso buscar a glória de volta. A glória que foi tem que retornar. Vou de novo. A glória que foi tem que voltar. Porque eu não aceito exercer o meu chamado, eu não aceito ser coroado, eu não aceito me assentar no trono sem a glória. Trono sem a glória é vazio, coroa sem a glória é vazio, ministério sem a glória é vazio. Olha para quem está do teu lado no nome de Jesus e diga: alguns Saús estão reinando sem a glória, mas Davi não vai aceitar. É tempo de trazer a glória para o centro novamente. Eita, eu vou de novo. É tempo de trazer a glória para o centro de novo. Estão pregando o evangelho onde o homem é o centro, mas Davi está dizendo: eu não vou me igualar a Saul. Para mim, Deus ainda é o centro de todas as coisas. Eu estou sentindo a presença. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Davi tem a ideia, Camargo. E qual? Vou trazer a glória de volta. Porque Ele me deu trono, Ele me deu coroa, Ele me deu governo. Mas na verdade eu sou mordomo daquilo que Ele entregou nas minhas mãos. Porque a coroa não é minha, o trono não é meu, o governo também não. Só governa ou atrai a glória para si quem não tem Deus no centro. E Davi está dizendo: eu vou trazer Deus para o centro. E qual é a ideia? Eu vou buscar a arca, a glória, onde ela foi abandonada. A Bíblia diz que Davi vai levantar 30.000 homens. Davi está com o coração disposto a fazer uma grande festa, um grande culto, para que esta procissão seja inesquecível. 30.000 homens, levitas, toda sorte de instrumento. A Bíblia diz que existem sacerdotes no meio desses homens. Davi vai investir pesado. Davi vai comprar um carro novo de bois. A ideia é: vamos fazer um culto e se alegrar perante a glória. Vamos buscar a arca. E você sabe que a arca é a representação máxima da presença de Deus. A arca da aliança
era o símbolo máximo da presença do Eterno, porque você sabe que no lugar santíssimo do tabernáculo, a arca estava localizada, e no dia do Yom Kippur, uma vez por ano, a cavode de Deus descia ali. A cavode não era apenas um arrepio, a cavode não gerava apenas uma marcha. Segundo os teólogos, a cavode era manifestação apalpável da glória de... irmão, vou de novo. Pastor, onde ela descia? Ela descia entre os querubins, na tampa do propiciatório, quando o sangue do cordeiro era derramado sobre ele. Porque no dia do Yom Kippur, quando o sumo sacerdote acessava o Santíssimo, ele acessava para pedir em favor do povo. Ele trazia o sangue do sacrifício que foi entregue no altar do sacrifício, entrava no lugar santíssimo, derramava o sangue sobre a tampa do propiciatório. A tampa do propiciatório ficava sobre a arca da aliança. Dentro da arca, as tábuas da lei. Dentro da arca, o maná, o pote de ouro com maná. Dentro da arca, a vara de Arão que floresceu. Aleluia. Se Deus descesse e olhasse, pastor, para a lei, para o maná e para a vara de Arão que floresceu no deserto, ele ia fulminar todo mundo no deserto, porque era a lei que tinha sido quebrado, o maná que eles haviam rejeitado, e a vara de Arão que eles haviam questionado. A justiça de Deus se manifestaria, e pela justiça eles morreriam. Mas como o sumo sacerdote acessava o Santíssimo e derramava o sangue sobre a tampa do propiciatório, e propiciatório, ou propiciar, quer dizer cobrir. Quando a cavode descia, quando a presença vinha, pastor, e Deus descia, ele não via as tábuas, ele não via o maná, e ele também não via a vara de Arão. O que ele via, pastor? O sangue do cordeiro que foi derramado no altar. E por causa do sangue do cordeiro, ele dava uma oportunidade de um novo tempo, de um novo ano, de uma nova... Olha para quem está do teu lado, porque eu estou sentindo Deus aqui. Olha para ele e diga: se não fosse o sangue cobrir a tua casa, se não fosse o sangue cobrir a tua vida, nós só estamos aqui porque a glória não é nossa. Estamos aqui por causa da glória de Deus. Aleluia. A arca era o símbolo máximo da presença de Deus. Só que para transportar a arca, tinha todo um sistema litúrgico. Existia um padrão que o próprio Deus havia estabelecido por intermédio de Moisés. Não era qualquer um que poderia carregar a arca. Quem poderia carregar a arca, pastor Sandro Boldrini? Só os descendentes de Levi. E escute, nem qualquer descendente de Levi poderia tocar na arca, porque Levi teve 3 filhos. Desses 3 filhos foram gerados 3 clãs, 3 famílias: Merari, Coate e Gerson. Foi gerados os Meraritas, os Gersonitas. Meu amigo Camargo, eles eram divididos entre os serviços do tabernáculo. Os Meraritas tinham a responsabilidade de carregar as cortinas, os tapetes, quando eles transportavam o tabernáculo no deserto. Essa era a obrigação dos Meraritas. Os Gersonitas tinham a responsabilidade de carregar as madeiras, as estruturas do tabernáculo. Agora, nos utensílios santos, só os coatitas poderiam tocar. E qual era o sistema, pastor? O sacerdote cobria os utensílios santos. Pastor, os coatitas, os únicos responsáveis em carregar os utensílios santos, pegavam a arca, colocavam nos ombros. Não é ideia de Moisés, é liturgia que o próprio Deus estabeleceu. Moisés, o culto tem padrão. E qual é o padrão? Quem é de cortina e tapete? Cortina e tapete. Quem é de madeira e estrutura? Madeira e estrutura. Quem é de utensílios santos? Utensílios santos. Por quê, pastor? Porque eles caminhavam debaixo da nuvem no deserto. Isso aqui a gente deixa para outro dia. Mas Camargo, se cada um
fizesse o teu papel como uma engrenagem, eles caminhavam em direção ao mesmo destino e seriam abençoados sem morrer no deserto. E qual é o problema, pastor? O problema é que nos dias atuais, quem é de tapete e cortina quer meter a mão no santo, quem é do santo quer meter a mão na madeira. E Deus está dizendo: cada um no seu lugar, como uma engrenagem, as coisas vão funcionar e todo mundo vai ser abençoado. É minha. Então existe um padrão, pregador. Davi está evoluído, Davi está investindo. O que Davi está fazendo é um culto muito bonito, cheio, 30 mil homens. Davi vai investir em carro novo, só que eu não vejo problema em usarmos a tecnologia em favor do culto. Hoje a gente pode assistir o culto da live como a minha esposa está assistindo em casa, e glória a Deus por isso. Hoje nós podemos ver imagens do culto, porque é registrado e nós vemos quando não podemos vir. Mas o problema não é evoluir, o problema é quando eu quero tocar onde Deus não mandou. Porque Davi está evoluído, investindo, o culto está bonito. A Bíblia diz que os instrumentos estão sendo tocados, eles estão bailando perante a arca da aliança, perante a presença de Deus. Só que a liturgia foi quebrada, o padrão foi quebrado, o princípio foi quebrado. Escute, não dá para atrair a cavode, a glória, para o centro da minha vida, se eu determinei quebrar o padrão de Deus. Vou de novo. Não dá, pastor, para atrair a presença de Deus, se eu estou decidido a quebrar o padrão. Aí a Bíblia diz que eles estão colocando a arca sobre um carro novo. E qual é o padrão dos filisteus? Transporta a arca num carro novo. Então Davi está inventando ou imitando o padrão do mundo e atraindo para o culto. Davi não está seguindo o padrão divino. E qual é o padrão divino, pastor? Coatitas, segurando as hastes, o peso sobre os ombros, que mostra o peso da responsabilidade. E já foi dito pelo nosso pastor aqui, porque aqui a gente pode até ficar legal, mas não dá para ficar muito à vontade. Por quê, pastor? Porque a cavode, a glória, exige reverência. O peso da glória tem que ser carregado nos ombros. E carregar nos ombros fala, aleluia, de responsabilidade. Qual é o problema, pastor? O problema da nossa geração, da qual eu também faço parte, é que a gente quer inovar demais. A gente não quer mais colocar a arca nos ombros e revelar para eles que a gente carrega ela. A gente quer colocar nos carros do boi. Só que Deus está dizendo, para a glória ser manifesta, para a glória ser transportada, Deus não precisa de carros novos. Para a glória ser manifesta, para a glória ser transportada, ela precisa de ombros consagrados. Eu vou de novo. É por isso que Davi canta no Salmo, aleluia, 24, ao qual nós lemos. O que Davi diz? Ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ele está falando de um encontro com Deus, de um encontro com a glória. Ele diz: só vai encontrar com Deus quem tem mãos limpas, coração puro. E quem não... irmão, estou sentindo Deus aqui. E não adianta ter intenção quando a minha intenção está fora do padrão de Deus. Vou de novo. Não adianta ter intenção de carregar a glória se a minha intenção está fora do padrão. Por quê, pastor? Porque quando o culto está acontecendo, os instrumentos estão tocando, os levitas estão cantando, enquanto eles estão bailando, a Bíblia diz que os bois tropeçaram. Quando os bois tropeçaram, Uzá, que não é levita, Uzá, que não é coatita, Uzá, que não está dentro da liturgia, vai meter a mão onde não foi chamado. Vou de novo. Vai meter a mão onde não foi chamado. Quando ele mete a mão, a Bíblia diz: a ira de Deus se manifestou por causa da irreverência de Uzá. E aí, pastor? E aí que Uzá morreu foi
foi fulminado na hora. Por quê, pastor? Porque a mesma bênção, ou a mesma presença, ou a mesma glória que abençoa a casa de Obed-Edom é a mesma glória que mata quem não tem reverência dentro da liturgia do... Não, vou de novo. A mesma arca que abençoa a casa de Obed-Edom é também a mesma arca que mata quem não tem reverência no culto. Eu não sei se vai dar para dar glória, mas nós vivemos dia, pastor, que quebraram os princípios. Aleluia. E eu não estou falando desta igreja, eu falo de modo geral. Estamos vendo tocar na arca sem ter autorização para isso. Mas eu tenho uma palavra para nossa geração. Qual é? Nós não somos a geração de Uzá, que vai colocar a mão onde nós vamos chamados. As nossas mãos serão limpas, as nossas obras serão puras, o nosso coração será puro. Por quê, pastor? Porque nós vamos seguir o padrão estabelecido por Deus. Alguém está dizendo por aí que dá para pregar e beber bebida alcoólica. Alguém está dizendo por aí que dá para congregar e ter duas esposas. Só que a gente não. A gente é a geração que decidiu ter coração puro, mãos limpas e dizer: eu não vou me enquadrar ao padrão do mundo, eu vou seguir o padrão divino. Terra Sandarábia, Terebababandorominarasanda. Estão falando por aí que nós somos o que sentimos. Se você se sente, você pode ser. Jesus disse: coração, ou enganoso é o coração do homem. Existem caminhos que parecem caminhos bons, mas que são caminhos de morte. Olha para quem está do teu lado e diga: eu vou seguir o padrão divino. Diga: eu não vou ser influenciado pela geração de Uzá. Quando a indagação de Davi aparece dizendo: quem subirá ao monte do Senhor? É porque ele aprendeu: quando eu quebro o princípio me quebra. Mas nunca é tarde para recomeçar. Eu vou de novo. Nunca é tarde para recomer. Porque a Bíblia diz que quando ele percebe que Uzá morreu, ele se contristou e fez uma pergunta: como que eu vou levar a glória? Como que eu vou levar a arca? Ele para o culto, e se for necessário para me revelar que eu quebrei padrão, Deus vai parar meu culto, para que eu me alinhe de volta à vontade dele. A Bíblia diz que ele envia a arca para a casa de Obed-Edom, e 3 meses depois alguém está dizendo: Davi, a mesma arca que matou Uzá está abençoando Obed-Edom, sua família e tudo que ele tem. Pastor, porque quando a glória é reverenciada, eu vou de novo, quando a presença de Deus é reverenciada, ela produz benefícios para o ambiente que ela está. Então vamos lá. Davi, ao ouvir que a casa de Obed-Edom está sendo abençoada, Davi vai recomeçar do jeito certo, porque nunca é tarde para recomeçar. Quando a gente tem um coração ensinável, ainda dá tempo de fazer as coisas certas, pastor. Aí a Bíblia diz que Davi volta para buscar a arca. Ele leva sacerdotes, os coatitas, os levitas, os instrumentos. E quem é o Davi, pastor? Davi é o rei de Israel. Davi poderia estar sentado no trono governando. Só que Davi entendeu uma coisa: eu só sou mordomo do ministério que ele me entregou. Porque olha o que ele diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude.
O que Davi está revelando para a gente, meu amigo, é que ele conhece o Deus que ele serve. O Salmo de número 24 começa falando do Deus Criador, a glória criativa. Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí o texto começa a dizer: e Deus disse: haja luz. Está no texto: e houve luz. Deus começa a trazer à existência o que não existia por intermédio da palavra. A palavra começa a criar do zero, e tudo aquilo que a palavra criou está escrito: e viu Deus que era bom. Vou de novo: e viu Deus que era. Então Davi está falando, ao iniciar o salmo, ao introduzir o salmo, que ele sabe que o trono está com ele, mas o trono é de Deus. Que a coroa está com ele, mas a coroa é de Deus. Que o reino está com ele, mas o reino é de Deus. Davi não assume a glória para ele. Ele diz: eu sei que tudo é dele, e para ele são todas as coisas. Davi não sabe, mas ele já está de forma profética apontando para o Messias. Por quê, pastor? Porque a mesma palavra criativa que saiu da boca de Deus, o haja, que trouxe a existência ao que não existia, é o próprio Rei dos Reis, Jesus. Por quê, pastor? Porque João vai introduzir o evangelho escrito pelo mesmo, dizendo: no princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo também era Deus, e nada do que foi feito sem ele se fez. Então o que João está dizendo é o seguinte: aleluia, que Jesus é o que trouxe à existência todas as coisas. O que Davi está declarando no Salmo 24 é o seguinte: chegou o tempo de reinar, chegou o tempo de governar, mas eu vou governar, mas o governo não é meu, o governo é dele. Chegou o tempo de ser coroado, mas a coroa não é minha, a coroa é dele. Chegou o tempo de se assentar no trono, mas o trono não é meu, o trono é dele. Por quê, pastor? Porque por ele, para ele são todas as coisas. Eu não posso empinar meu nariz, me ensorbebecer, ter uma overdose de sucesso, porque Deus entregou o ministério nas minhas mãos. Eu estou exercendo o ministério, mas eu sou mordomo daquele que me confiou o ministério. Eu estou pregando aqui, mas a glória é dele. Eles estão tocando ali, mas a glória é dele. Eles cantaram aqui, mas a glória é dele. O pastor pastoreia aqui, mas a glória é dele. Aleluia. Minha sanda calabaraia. Tem gente nos nossos dias que diz: se eu não estiver pregando, não vira. Se eu não estiver cantando, não vira. Se eu não estiver orando, não vira. Só tem porque o rei confiou e disse: não é teu, é mordomo daquilo que eu entreguei na tua mão. Eu estou sentindo ele aqui. Davi apresenta o rei criador, a glória criativa, a glória que é soberana sobre todas as coisas, sobre o mundo e tudo aquilo que nele há e que nele habita. Mas depois de Davi declarar que tudo é dele, ele pergunta: quem subirá o monte do Senhor? Quem vai se encontrar com ele? E nós já dissemos aqui, e o pastor também discorreu de forma maestral: quem, pastor? Quem é puro de coração, quem tem mãos limpas. Porque a mesma glória que governa tudo é a glória que tem exigência. Não dá para se apresentar de qualquer maneira. Alguém está pregando a super ou a hiper graça por aí, que você pode viver da maneira que você quiser, que ele te ama da mesma maneira. Sim, ele te ama. Ele amar quem vive de qualquer maneira é uma coisa. Agora, amar a maneira
de que esta pessoa vive é outra. Porque Jesus disse: não é obrigado vir, mas se quiser vir após mim, tem um padrão. Não é obrigado, mas se quiser, o padrão é o seguinte: negue-se a si mesmo, toma a tua cruz todos os dias. Deus está levantando uma geração que está decidida a viver o padrão divino. Aleluia, aleluia, aleluia. A mesma glória que governa é a mesma glória que exige. Só que ele fala de governo, de criação. Ele fala de consagração e termina cantando: ó, levantai, ó portas vossas cabeças, ó, levantai portais eternos, porque aí vem o Rei da glória. Ramanda Deremandará Sandarábia. Camargo, nesta cena, Davi se despiu das vestes reais, se abdicou da coroa, se abdicou do trono, colocou veste de linho. Está diante a presença de Deus e gritando para quem está nas portas de Jerusalém: ó, levantai, ó vossas portas, as vossas cabeças. O cântico é assim. No cântico é um diálogo, não é um monólogo. Ele grita de fora dizendo: levantai, ó portais eternos. Quem está lá dentro está gritando: quem é o Rei da glória? Vou de novo. Davi está do lado de fora, bailando na presença da presença de Deus, na presença da glória. E ele está cantando: ó, levantai, ó porta, as vossas cabeças, ó, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Ele está anunciando a vinda do Rei. Só que quem está do lado de dentro, de trás da porta, está cantando, respondendo: quem é este, o Rei da glória? E quem sabe, alguém vai perguntar: será que é Davi que assumiu o trono agora? Será que é Davi que assumiu o reino agora? Será que é Davi que iniciou o ministério agora? Mas Davi está sem coroa, Davi está sem vestes reais, Davi está com veste de linho, bailando para apresentar a glória eterna. Eu estou sentindo Jesus aqui. Davi está despido da glória, pastor, para apresentar que a glória nunca foi dele, que a glória nunca era para ele, que quem é o Rei da glória? O Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei. Alguém está de mão levantada? Eu estou sentindo a glória dele aqui. Pastor, onde é que eu revelo a glória? Quando eu decido descer, aleluia, e não tomar a glória para mim. Porque quando eu bailo, quando eu adoro, eu apresento a glória. Minaia. Olhe para quem está do teu lado e diga para ele: você veio disposto a revelar a glória de Deus? Então desce do salto, Davi, bota a roupa de linho e adora. Dia mandou como mandar a sandarábia. Olha a glória dele aí. Olha a glória dele. Ó, levantai, ó portas, vossas cabeças. Ó, levantai, ó portais eternos, para que entre. A glória
glória está voltando para o lugar que nunca deveria ter saído. Eu vou de novo. A glória está voltando para o lugar que nunca deveria ter. Ai, 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 ai. Ó, levantai, ó portas, vossas cabeças. Ó, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este? O Rei da Glória, o Senhor valente, poderoso na batalha. Ele é. Dentro desse contexto, Davi está trazendo a glória para dentro de Jerusalém de novo. Quando Davi compõe o Salmo 24, meu amigo Camargo, ele não sabe, mas ele está profetizando o futuro. Porque o pastor Zacarias, no capítulo 9, no verso 9, disse: exultai, ó Sião, porque aí vem o vosso rei. A primeira vinda, humilde, manso, sentado no jumento, filho de uma jumentinha. Jesus é a glória de Deus. João capítulo 1, versículo 14 diz: e ele habitou entre nós, e nós vimos a glória do unigênito. Pastor Zacarias profetizou 500 anos antes para Jerusalém, dizendo: alegrai-vos, ó Sião, porque aí vem o vosso rei, humilde, manso, montado num jumentinho. Escuta isso aqui, Camargo. Quando a glória se aproxima, o que estava preso tem que ser solto, porque quando a glória chega, nada permanece amarrado. Porque a Bíblia diz que quando Jesus chega perto de Betfagé, ele olha para os discípulos e diz: vai na cidade que está de frente de vocês, vocês vão encontrar um jumentinho preso junto com a sua mãe. Vai lá e solta, vai lá e desamarra. Por quê? Porque existe uma profecia de 500 anos, existe uma promessa muito antiga que precisa se cumprir. E qual é a promessa, pastor? Que o rei vai entrar montado numa aleluia. Só que o que Jesus precisa, amigo, como recurso para acessar a entrada em Jerusalém, está amarrado. Só que a glória está chegando, e quando a glória está chegando, o que está amarrado vai ter que ser solto. Alguém levantou as mãos? Eu vou de novo. Quando a glória está chegando, o que está amarrado vai ter que ser preso. Olha o que Jesus disse: se alguém perguntar por que está desamarrando, diga que o Senhor mandou soltar. Vou de novo. Diga que o Senhor mandou soltar. Tem mão para levantar nessa festividade, porque essa juventude decidiu proclamar a glória para Ele. Ele está dizendo: o que estava amarrado está sendo solto. Pastor, Jesus entra em Jerusalém ovacionado. O povo está com os ramos, cantando: Hosana, Hosana, bendito é o que vem no nome do Senhor. Jesus cumpre o propósito, morre como servo, ressuscita ao terceiro dia. Quando ele é assunto ao céu, qual é a recepção, pastor? Ó, levantai, ó porta, a vossa cabeça, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Mas, meu amigo pastor José Wilson, quando Davi profetiza no Salmo 24, a escatologia aponta para a segunda vinda. E na segunda vinda ele não virá como o manso que Zacarias disse. Na segunda vinda
ele não vai vir montado no jumentinho. Não. João escreve a carta ao Apocalipse, e ele escreve dizendo: eu fui abandonado em Pátimo por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Mas quando eu estava lá, de repente eu ouvi uma voz, como de trovão. João disse: quando eu me virei para ver, eu vi 7 candelabros de ouro. Um homem como se fosse filho dos deuses caminhando no meio dela. Olha a visão que João teve. Ele tinha o cabelo branco como a lã, os olhos como chama de fogo, os pés como de latões reluzente. Ele tinha uma vestimenta branca que ia até os pés, um cinturão de ouro no peito, uma espada na boca que cortava dos 2 lados. Ele tinha 7 estrelas nas mãos. Aleluia. João disse: quando eu vi de tanta glória, caí meio morto. Agora pega e a gente encerra. Davi começa o Salmo 24 apontando para a criação, o início, e encerra o Salmo 24 dizendo a respeito do fim, que ele virá governar para sempre, que ele virá como rei e que ele vai governar eternamente. Só que quando João cai, olha o que acontece. Ele diz: ele me levantou com a sua mão direita, se apresentou para mim dizendo: João, eu sou o que estive morto, mas agora eu estou vivo. Eu sou o Alfa. Davi está dizendo no princípio, Alfa. Quando ele apresenta o rei majestoso, ele está dizendo o fim. Olha o que Jesus está dizendo para João: sou Alfa e Ômega, princípio e fim. Eu tenho a chave da morte e também tenho a chave do inferno. Aleluia. João disse: os céus se abriu, uma voz me chamou. Quando eu subi, eu vi Deus Pai sentado no trono. Na mão direita dele um livro selado por 7 selos. Os anjos que voavam ao redor do trono perguntavam: quem é digno de desatar os selos e de abrir o livro? João disse: chorei. Por que chorou, João? Porque procurei no céu, digno não achei. Procurei digno na terra, também não encontrei. Procurei digno debaixo da terra e também não tinha ninguém. Só que enquanto eu estava chorando, um ancião se aproximou, tocou em mim e disse: João, enxuga as lágrimas, porque eu te apresento o leão da tribo de Judá, que vence Elebaraia, e é digno de desatar os selos e de abrir o livro. Tem mão para levantar aí? Essa mensagem ainda grita nos dias atuais. Por quê, pastor? Porque precisamos abrir os nossos corações para que o Rei da Glória reine. João disse no capítulo 29 do Apocalipse: eu vi, mas agora ele não estava mais montado, aleluia, no jumentinho. Agora ele estava sobre um cavalo branco. As tuas vestes eram brancas. A espada na boca que tinha vencido as nações estava lá, e na coxa dele estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pegue na mão de quem está do teu lado. Eu termino e encerro agora. Pegue na mão dele, dá uma sacudida e diga: e aí, nós vamos apresentar a glória dele, ou nós vamos quebrar o princípio? Se você acredita no que Deus está falando nesse início de tarde, eu te peço 10 segundos de glória, porque enquanto você entrega a glória para ele, ele manifesta a glória dele. Eu conto 10, agora é você e Deus. Eu conto 9. Se você crê que Deus ainda batiza com o Espírito Santo, essa é a oportunidade. Eu conto 8. A glória de Deus se manifestou na Almira. 7. Juminaia, Calabaracominaia. 6. Ó, levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? 5. O Senhor poderoso na batalha. 4. Ele é o Rei. Abre a tua boca, Almira. Abre a tua boca,
seja cheio, 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 cheio. Ó, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Ó, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha. Ele é. Porque o reinado de Davi foi bem sucedido, pastor, porque Davi nunca tomou a glória para si. Davi atribuiu a glória a Deus. Encerrei, minha líder, porque quando Davi atrai a glória e coloca ela no lugar certo, o reino dele nunca mais será tirado. Saul preferiu o trono do que a glória, e nenhum dos filhos de Saul na dinastia se assentou no trono. Davi preferiu a glória do que o trono. E quando ele prefere a glória, se cumpre Isaías capítulo 9, a partir do versículo 5. Porque um menino nos nasceu, um príncipe se nos deu. O nome dele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. A ele será entregue o trono de Davi. Não, vou de novo. A ele será entregue o trono de... Mas Davi é aquele que não atribuiu a glória a ele, atribuiu a glória a Deus que era de direito. Aí disse: a ele será entregue o trono de Davi, o qual será eterno. Quando eu não assumo a glória, mas quando eu aponto a glória para quem é de direito, aquilo que me é confiado terá sucesso. Você consegue levantar as duas mãos e aplaudir a Jesus? Eu sei que a consagração, e no culto como esse, 98% das pessoas que aqui estão já são crentes evangélicos, já são salvos e lavados no sangue de Jesus. Mas de repente pode ter alguém aqui que veio a convite e que ainda não entregou sua vida para Jesus. Deus está dizendo: eu quero governar a sua vida. Ó, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Ó, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Se tem alguém que ainda não aceitou Jesus aqui, e que o Espírito Santo venha ter te convencido, porque só Ele tem esse poder. E se você está decidido a entregar sua vida para Jesus, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Tem alguém nessa manhã que quer entregar a tua vida para Jesus? Tem alguém que quer retornar para Jesus aqui? Que Deus possa lhe abençoar. Aplauda Jesus, eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus.